Eu quero que você abra a palavra do Senhor. O microfone está descendo aqui. Traz um negocinho para eu fixar aqui, por favor. Abra a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 12, o verso 10. Daniel, capítulo 12, o verso 10, é uma profecia, que se você estudar essa profecia, ela está se cumprindo em nossos dias, nesse tempo. Daniel 12, o verso 10, diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. É muito conhecido, você sabe que Jesus e os apóstolos falaram, Daniel falou, João especialmente no Apocalipse, Jesus em seus discursos falando que nós teríamos provações, aflições, um sofrimento acelerado e intenso no tempo do fim. Agora, queridos, nós vamos estudar um capítulo da Bíblia. Abra a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 16. Nós vamos estudar até o verso 39, o propósito do sofrimento no tempo do fim. Tem aqui, coloca aqui. Eu vou pedir perdão para você, ele vai colar um negocinho aqui. Esse microfone está correndo, pode apertar, não tenha dó. Isso, obrigado. Aí depois você edita o sermão, não tem problema. Muito bem, o título do sermão, o propósito do sofrimento no tempo do fim. A palavra grega propósito é colocar diante dos olhos, próteses, colocar diante dos olhos. Então eu oro a Deus, eu peço a Deus que coloque diante dos seus olhos como Deus trabalha com o sofrimento. Infelizmente, existem algumas coisas que as pessoas não entendem bem. Satanás, ele é um psicopata, é um ser psicopata na sua natureza satânica. Ele é um psicopata. E o que o psicopata faz? O psicopata, ele machuca, ele fere, e aí ele culpa o ferido, a vítima, o inocente. Muitas crianças são abusadas e se sentem culpadas. Então muitas pessoas perguntam assim: por que Deus não resolve o problema do sofrimento? Em primeiro lugar, Deus é amor. Deus sempre foi amor, Deus é amor, Deus sempre será amor. Deus é misericórdia, Deus é compaixão. A natureza de Deus é uma natureza amorosa. E tudo que Deus produz é amor, é bondade, é perdão, é misericórdia, é compaixão. Agora Deus avisou Adão e Eva de que se eles escolhessem o mal, haveria sofrimento e dor. Deus jamais fluiu de Deus, jamais saiu de Deus o sofrimento, a dor, a morte. Deus não gosta disso. Isso é consequência do pecado. Lá em Gênesis 3 aparece a primeira vez a palavra sofrimento. E agora Deus, na sua natureza amorosa, Deus precisa trabalhar, Deus precisa lidar com o sofrimento, com a dor, com a morte. E Deus foi lidando com isso, está lidando com isso. E tudo isso já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus foi um homem sofredor, o que mais sofreu entre os homens. Passou pela morte, ressuscitou. Então, queridos, a primeira coisa, Deus assumiu a responsabilidade de lidar com as consequências do pecado do homem, sendo o sofrimento uma consequência inevitável. Isso veio através da entrada, a intromissão do pecado neste mundo. Quem trouxe o sofrimento para cá foi o diabo, foi Satanás. Ele é o pai do sofrimento. E ele ao causar o sofrimento, ele acusa Deus como responsável pelo sofrimento. Acusa Deus o responsável pela morte. E nós vamos entender isso. Como que Deus, no seu infinito amor, no seu caráter misericordioso, Deus trabalha e Deus revela até propósitos. E Deus quer colocar diante de nós, propósito, colocar diante dos nossos olhos, uma prótese,
para a gente enxergar, para a gente ver que Ele está no controle disso. Logicamente, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem a nós. Você vai entender como que um servo de Deus fiel, quem o conheceu, como a minha esposa, pastor Vinícius, o Jean está sofrendo, a gente não entende. Agora, Deus jamais fez isso. Agora, o dia que Jesus voltar, nós vamos entender que Deus estava trabalhando nessa situação de sofrimento também. Algumas vezes eu ouço frases assim: pastor, Deus levou o meu marido, Deus levou a minha esposa, Deus tirou a vida. Irmãos, Deus não faz isso. A morte não vem de Deus. Deus não leva ninguém, Deus não tira ninguém de ninguém. Deus não promove isso. Isso é consequência do pecado e ação do inimigo. Todavia Deus trabalha nisso, e Deus trabalha com tanta certeza e segurança que diz: aqueles que morrem em Cristo, morrem como vencedores, são bem-aventurados. E finalmente entenderão que a morte foi um momento de felicidade, porque os colocou no momento da eternidade. Como entender isso? Como compreender isso? Agora, muitas pessoas dizem assim: por que Deus não age? Por que Deus não faz? Deus age, Deus faz, nós é que não entendemos ainda todas as coisas. Irmãos, o sofrimento é uma questão assim, extremamente ampla, e tem vários aspectos do sofrimento. Hoje eu vou falar do sofrimento com Deus, ok? Porque existe aqueles que sofrem sem Deus. Sofrimento com Deus. Existem aqueles que sofrem sem Deus, e aí é outra situação, consequência das suas próprias escolhas e decisões. O fato é que nós estamos vivendo num período chamado na Bíblia o cativeiro da corrupção. Assim como o cativeiro egípcio, o cativeiro babilônico, hoje nós vivemos o cativeiro da corrupção. Ou seja, o corpo se corrompe, as emoções se corrompem, o corpo se degrada. Nós estamos num processo de corrupção, de desfazimento do nosso próprio ser. Nós nascemos numa maternidade e caminhamos para uma sepultura. Agora, quando nós andamos com Jesus, aceitamos a Jesus, como que Deus trabalha nisso? Vivemos também uma escravidão, uma sujeição involuntária a uma condição que resulta nessa corrupção, nessa degradação, nesse desfazimento. Agora, desde que o pecado entrou nesse mundo, desde que o sofrimento entrou nesse mundo, Deus se levantou para lutar a favor do homem. Deus se levantou para atender uma emergência, o pecado e suas consequências, sendo o sofrimento algo inevitável. Então eu quero que você olhe para Deus como Deus é. Porque Deus não agiu, Deus agiu. E um dia nós vamos entender, está escrito, que se nós andarmos com Jesus, se nós tivermos Jesus, se nós andarmos com o Espírito Santo, e você vai entender isso aqui na Bíblia. E quando a cortina da nossa história for aberta no céu, nós vamos ver que Deus guiou as coisas exatamente como deveriam ser. E se você estivesse no lugar de Deus, você permitiria as coisas do jeito que aconteceu? Porque hoje você quer uma coisa, acontece outra. Mas se você está em Cristo, confie nisso. Primeiro ensinamento bíblico, Romanos 8, 16 e 17. A Bíblia diz assim, por isso que o tema do sermão é: o propósito significa colocar diante dos olhos, ou seja, uma prótese, palavra grega, próteses, colocar diante dos olhos. O propósito do sofrimento no tempo do fim. Primeiro ensinamento bíblico. E esse sermão é sofrimento com Cristo. É um aspecto do sofrimento. Verso 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu quero pregar para você nessa manhã que se considera e é um filho e uma filha de Deus.
Veja o verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ah, querido amigo, querido irmão, primeiro ensinamento bíblico. Nós sofremos com Jesus, por Jesus. Isso é comunhão com Cristo em seus sofrimentos, diz a Bíblia. Vamos a um texto apenas. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, 12 a 14. 1 Pedro, capítulo 4, 12 a 14. Abra a palavra de Deus lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14. Achou aí? 1 Pedro 4, 12 a 14. O título ali é: o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Amados, diz o apóstolo Pedro, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois, veja só, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Irmãos, não estranheis, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Algumas pessoas dizem para mim assim: pastor, deve ser difícil ser pastor, né? Depende. Se você for uma pessoa egoísta, se você fizer do ministério algo para você mesmo, para os teus interesses pessoais, para viver a vida do jeito que você quer, eu acho que é pesado, sim. Eu nunca achei. Agora, se você anda com Jesus, você trabalha com Jesus, se você participa das coisas de Jesus, é um privilégio. Jesus é Deus, humanamente se tornou filho de Deus. Você é um filho de Deus. Jesus é herdeiro de todas as coisas, você é um co-herdeiro. Jesus está na glória, você estará na glória. Jesus sofreu, e quando você sofre com Jesus, você tem que se alegrar, porque você é co-participante dos sofrimentos de Cristo. Você está unido a Cristo. E quer saber uma coisa? Eu creio que não existe nada mais nesse mundo a unir um cristão a Jesus do que o sofrimento com Cristo, em Cristo, por causa de Cristo. Se você quer a glória, você quer ser co-herdeiro e co-participante da sua glória, e você não quer sofrer aqui com Ele, para Ele. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos no ano 57, talvez no ano 58. O Império Romano assolava a cristandade. Olha a vida de Estevão, a vida de Tiago, a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de João. Quanto sofrimento! E a Bíblia diz em Atos que eles se alegravam por terem sofrido em nome de Jesus. Primeiro aspecto do sofrimento. Os cristãos primitivos, os cristãos do primeiro século, se alegravam quando sofriam em nome e pelo amor de Jesus. Eu não gostaria de ser duro, e nem quero ser, especialmente se você está sofrendo. Mas sabe, o sofrimento pode tornar você mais submisso a Jesus, ou mais endurecido. Perguntar para Deus por que Deus está fazendo isso. Deus não está fazendo isso. Deus está fazendo frente às consequências do pecado, que é o sofrimento, e Ele coloca a sua companhia para você andar com Ele. Agora, se você está sofrendo com Ele, por causa do Evangelho, você será um bem-aventurado. Você é um co-herdeiro, mas Pedro diz, você é co-participante dos sofrimentos de Cristo, portanto alegrai-vos. Pedro diz assim, não estranhem as provações. Olha o contexto que eles estavam vivendo, irmãos. Jogados às feras, nos calabouços, quanto sofrimento. E hoje nós vivemos uma situação de sofrimento.
Agora, irmãos, quem quer sofrer? Quem gosta de sofrer? Quem gosta de ficar doente? Quem gosta de ficar deprimido? Quem gosta de perder um ente querido? Quem gosta de perder um amigo? Ninguém! Não estou dizendo que o sofrimento ele é bem-vindo. Eu estou dizendo que Jesus está junto no sofrimento, porque Ele é o servo sofredor. E quando você sofre, você deve sofrer com Ele. Você é coparticipante do seu sofrimento também. Filipenses 3,10 fala da comunhão nos sofrimentos de Cristo. Depois você lê lá Filipenses 3,10. Nós temos comunhão nos sofrimentos de Cristo. Atos 5,41, a alegria de ser digno ao sofrer por Jesus. Alegria. Impressionante quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, quando uma pessoa tem Deus, ela está sofrendo com Jesus e por Jesus, ela sente uma alegria que nada mais a dá. Portanto, o primeiro ensinamento bíblico é, verso 17, somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmão, não tem como fugir. Os que querem seguir Jesus padecerão provações, aflições e perseguições. Agora, Jesus não é o causador disso, isso é o diabo. Ele sabe o que é sofrer. E Ele diz assim, filho, quando você sofre comigo, você tem comunhão comigo no meu sofrimento. Porque Ele também sofre ao ver esse mundo cada vez mais corrompido. Sofrer com Jesus e por Jesus reproduz o caráter de Jesus e revela o caráter de Jesus. Sofrer com Jesus e por Jesus reproduz o caráter de Jesus e edifica o caráter de Cristo em nós. Você tem comunhão com Cristo numa área da sua vida, que Ele teve comunhão com o Pai no sofrimento, através do sofrimento. Não é fácil a gente entender isso, mas é assim que a Bíblia revela. O segundo ensinamento bíblico, a expectativa da glória futura, sustenta os cristãos em suas aflições terrenas. O sofrimento é apenas temporário. Guardou isso? A esperança da glória futura sustenta os cristãos no sofrimento temporário. Existe uma esperança eterna, existe uma vida eterna, existe uma salvação eterna. Leia comigo então agora do verso 18 até o verso 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, Romanos 8, volta lá. Irmãos, eu peço perdão a algumas pessoas assim, pastor, o senhor toma bastante água, né? Depois da Covid eu fiquei um pouco ofegante, me falta um pouco de ar, e eu fico me abastecendo aqui. Realmente essa doença deixa algumas sequelas, já faz mais de um ano que eu tive, e ainda algumas coisas não estão 100%. Você não é a mesma pessoa, e eu louvo a Deus porque isso aconteceu, e eu estava trabalhando, não passeando, não que fosse errado estar passeando, ou participando de churrasco, de festa, essas coisas, que também não é errado, você festejar com os amigos. Eu estava trabalhando, então nunca reclamei, nunca disse para Deus por que eu tive Covid, por que eu tenho às vezes falta de ar. Isso não significa nada. À luz do que outros infelizmente estão passando. Nós vamos ler Romanos 18, 18 a 25. Esse é o ensinamento desse texto. A expectativa da glória futura sustenta os cristãos em suas aflições terrenas. O sofrimento é temporário, a glória é eterna e celestial. E é inevitável você como cristão, é inevitável, querido irmão, presta atenção, é inevitável você como cristão passar por esse mundo em direção à glória, sem passar pela comunhão dos sofrimentos com Cristo. Agora, a esperança eterna sustenta a esperança eterna, a vida eterna, a glória eterna, sustenta-nos nesse sofrimento temporário. Ele é breve, ele vai terminar, ele vai passar. Romanos 8, verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a glorificação, para nós, a glória eterna. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade,
não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Eu quero usar uma expressão aqui. A expressão vaidade no hebraico significa uma bolha de sabão, um vazio, nada, puff, significa no hebraico. Mas no grego, a palavra mataiotes, significa ausência de finalidade. Eu quero parar aqui. Ausência de finalidade. Querido irmão, querido amigo, presta bem atenção no que eu vou te falar. Cada dia você deveria fazer uma pergunta para você mesmo. Para quê? Até onde? E daí? Nós estamos vivendo num mundo sem finalidade. Não existe, humanamente falando, carnalmente falando, politicamente falando, governamentalmente falando, no mundo, nas nações, não existe finalidade, porque tudo vai terminar. Então nós vivemos um período chamado breve, tempo do fim, num mundo sem finalidade. Muito bem, vai sair a vacina aí, a Sputnik 5, a Coronavac, a AstraZeneca, vai ser um monte de vacina aí, já está saindo, as pessoas estão se vacinando, está tudo certo, tem que vacinar, a hora de chegar a minha hora, tem que vacinar, vacine-se. Deus criou meios, irmãos, para amenizar o sofrimento, esse outro aspecto. Tudo bem, a humanidade vai ser vacinada. Não sabemos se as coisas vão voltar a reabrir completamente, não sabemos. O mundo depois do pecado nunca foi normal, é o que eu falo aqui. Mas a vida vai ter um outro ritmo. E daí? E daí eu vou envelhecer e vou morrer. E daí o mundo vai continuar e essa geração vai passar se Cristo não voltar, o que eu não creio. Eu creio que Jesus vai voltar. E daí? E daí os teus negócios vão prosperar. E daí? E daí o mundo vai continuar. E daí? Não existe finalidade, irmãos, a única finalidade deste mundo é conhecer Jesus e partir daqui para a glória celestial. O resto é vaidade. O resto é, eu vou ter que ler a palavra aqui que eu não gravei. Mataiotes, ausência de finalidade. Um mundo sem finalidade. Então você diz assim, eu vou enriquecer, e daí? Eu vou viajar, e daí? Está tudo certo. Eu vou fazer, e daí? E daí que um dia você vai morrer, ou você vai para o céu. O mundo, no aspecto humano, é um mundo sem finalidade. Me diz qual é a finalidade desse mundo? Vacinar todo mundo e todo mundo voltar a viajar? Você sabe que há uma crise. Uma irmã de Nova York fez contato comigo, ela trabalha com pessoas riquíssimas. As pessoas que mais estão sofrendo são as pessoas mais ricas. Existe uma fila de espera de 4 meses para entregar iates. Sabe por quê? Porque quem tem dinheiro quer ter um iate para ir para o meio do mar, para poder fazer alguma coisa. Não suporta ficar em casa, não aguenta mais. Não aguenta mais ver o rosto do cônjuge, dos filhos, não aguenta mais o isolamento. Tudo bem, todo mundo sofre com isso. A gente gosta de viver, de ir para o sol, para a natureza. Mas há uma fila de 4 meses para a entrega de iates, porque os ricos estão enlouquecendo, essa irmã falou, pastores estão enlouquecendo nos seus apartamentos, nas suas mansões, por causa do tédio. Qual é a finalidade da sua vida? Formar, casar, prosperar, enriquecer, e daí? Essa é a finalidade? Terminar em 70, 80, 90 anos, ou como alguns aí 45, 50, como eu perdi amigos essa semana com 51 anos, essa é a finalidade? Vivemos num mundo sem finalidade. A única finalidade que existe, irmãos, é a finalidade da glória celestial. Aonde tudo não terá mais fim, aonde tudo acontecerá. Na esperança, verso 21, verso 20, porque a criação está sujeita a uma vida sem finalidade, vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o diabo.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí sim existe finalidade, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ah, irmãos queridos, a Bíblia diz que nós estamos esperando a glória a ser revelada em nós. O verso 19 diz ardente expectativa. Interessante a palavra ardente expectativa, apocarradokia, significa aguardar com a cabeça erguida. Ardente expectativa, aguardar com a cabeça erguida. Disse Jesus, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, levantai os vossos olhos, coloque um propósito diante dos seus olhos, coloque uma prótese diante dos seus olhos, olhe para cima, é de lá que virá a solução final, o resto é vaidade ou sem finalidade eterna. Não que você não deva trabalhar, estudar, construir, prosperar, economizar, viajar, tudo isso, mas existe uma finalidade maior. Então, a Bíblia diz, mantenha a expectativa com a cabeça erguida. Tire a finalidade deste mundinho e sabe, agora eu vou te falar uma coisa. Fecha nessa câmera para mim aqui. Tem muitos irmãos, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, que colocaram a sua expectativa e a sua finalidade, o seu propósito e o objetivo de vida nesse mundo. E Deus, para salvar essa pessoa, Deus permite o sofrimento. Exatamente. Deus permite o sofrimento, para parar de olhar e olhar para cima, manter a cabeça erguida e não o coração nas coisas aqui desse mundo. Isso tem propósito redentivo e um dia você vai agradecer a Deus por ter sofrido por amor a Jesus e ter se encontrado com Ele nos piores momentos da sua vida. De outra forma, talvez Deus não te salvaria. O sofrimento não tem poder vicário, a salvação está em Cristo. O sofrimento muitas vezes é permitido por Deus para destruir o pecado que Ele tanto odeia e salvar o pecador que Ele tanto ama. Portanto, aguarde com a cabeça erguida. Terceiro ensinamento, verso 26 até o verso 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, como é necessário. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ah, irmãos queridos, aqui a outra verdade, a terceiro ensinamento bíblico. Primeiro ensinamento bíblico, nós sofremos com Cristo. Segundo ensinamento bíblico, existe uma glória eterna em detrimento de um sofrimento temporário. Terceiro ensinamento bíblico, Deus se levantou para enfrentar as consequências do pecado, sendo sofrimento inevitável. E Deus jamais deixou a humanidade sozinha. Lá no céu está Deus o Pai, o Santíssimo Deus o Filho. Aqui na terra o Espírito Santo, na sua vida os anjos de Deus. Um dia, talvez isso aqui mereça só um sermão. A Bíblia diz, isso aqui é literal.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou usar algumas ilustrações. Por exemplo, quando Jesus veio ali, está em Judas 9, ressuscitar Moisés. Quando Moisés foi ressurreto, e quando Moisés olhou para a sua história de 120 anos nessa terra, eu duvido que Moisés não tenha dito: todas as coisas cooperaram para o meu bem. Ele entendeu. Alguns entenderam nesta vida. Jó entendeu. Enoque entendeu. Noé entendeu. Abraão entendeu. A Bíblia diz que Abraão morreu em ditosa velhice, ou seja, um velho feliz. Ele entendeu. José, lá no capítulo 50, o verso 20 diz assim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você vai entender nessa vida, talvez você não vai entender. Mas isso é promessa do Senhor. Elias, a princípio não entendeu. Fugiu, se escondeu numa caverna, depois entendeu. Hoje está no céu, foi arrebatado. Enoque foi ressurreto. Moisés foi ressurreto, Enoque foi arrebatado também. João Batista tem um capítulo, um sermão que um dia eu vou pregar, está São Mateus 14. João Batista vai ter que entender, se é que já não entendeu, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, queridos, durante o processo é fácil? Não é fácil, a gente não entende. Houve situações no meu ministério que eu não entendi. Na hora você não entende, na estrada você não entende, você tem que chegar no final e olhar para trás e dizer: quando você não encontra uma resposta, Deus tem 1000. Mas Deus guarda silêncio na sua sabedoria, para no momento certo você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para a vida de Pedro, olhe para a vida de Paulo. Jamais reclamaram, mas entendiam que tudo cooperava, inclusive o sofrimento. Estevão talvez não entendeu. Primeiro a ser apedrejado. Tiago, Herodes Agripa o decapitou, não sei se ele entendeu. A Bíblia diz que Jesus verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Agora eu quero ler um texto com você, Hebreus 5. Hebreus capítulo 5. O verso 7 até o verso 9. Eu quero ler isso aqui, eu quero que você me explique isso aqui é literal, não pode ser com você mesmo aqui. Hebreus 5, 7 a 9, diz assim: Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, na sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, da sua obediência, da sua santidade, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou olhar nessa câmera aqui. Jesus aprendeu a obediência na sua humanidade através do sofrimento. Não adianta você querer estudar esse texto, achar interpretações diferentes. Eu já estudei, já revirei, já fui para o original. Jesus aprendeu a obediência na sua humanidade através do sofrimento. Ele era Deus, mas a sua divindade estava escondida. Na sua humanidade, ele aprendeu a obedecer o seu pai, a sua mãe, a Deus e andar com Deus. E a Bíblia diz: Jesus aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Diz assim: chegue com confiança aqui, eu sei o que é sofrer. Havia um sofrimento
na vida de Cristo, porque havia um propósito. Então, se você não quer ter comunhão no sofrimento com Ele, se você não quer me permitir Deus trabalhar em você, você é melhor do que Cristo, você é melhor do que Deus. Um dia, conversando com um irmão que tem bastante posses, ele diz assim: pastor, a vida não é fácil para ninguém. Eu não entendi, porque ele tinha uma vida aparentemente boa, materialmente falando. Mas ao longo, isso faz uns 15 anos que ele me falou, eu fui entendendo, a vida não é fácil para ninguém. Todos somos caídos e humanos, mas o ensinamento bíblico é: nós temos o Consolador, nós temos a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo, e o cristão é o objeto especial do Espírito Santo. Muitos não me entenderam nessa vida, mas eram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós temos o Espírito Santo, um dia, ao olharmos para trás, nós vamos entender que todas as coisas cooperaram para o nosso bem, se é que nós andamos com Jesus, porque o sofrimento é com Ele. Portanto, querido irmão, querido amigo, firme seus passos aonde os apóstolos firmaram a sua fé. Firme os seus passos aonde os apóstolos afirmaram a sua fé. E quando eu leio a história do cristianismo, o período das 7 igrejas, quando eu leio a história a partir dos pais da igreja, a Idade Média, você vai ver mártires e cristãos que andavam com Jesus, eram participantes do sofrimento com Cristo, e serão e são herdeiros com Cristo, e serão glorificados, e estarão com Cristo na glória. A redenção, na sua parte aqui na terra, tem dentro do seu escopo uma parcela de sofrimento. Por quê? Porque isso é inevitável, por estarmos no mundo sem finalidade eterna, no mundo corruptível, num corpo mortal, doentio. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco. O último e quarto ensinamento bíblico: Deus é por nós. O poder de Deus de sustentar os fiéis nas provações. E então Paulo termina esse capítulo dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Veja, ele está falando do sofrimento desde o verso 16. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deixa eu te perguntar, quando a gente era inimigo de Cristo, nós recebemos as bênçãos de Deus, muito mais agora sendo filhos e herdeiros. Por isso que Paulo arremata esse assunto dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, quando Deus o Pai entregou o seu filho, ele estava se entregando também. A Bíblia diz: o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Quando Deus entregou o seu filho, Ele entregou-se a si mesmo. Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Os eleitos, quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram o chamado de Deus. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são chamados. Os escolhidos são os que aceitaram o chamado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E agora veja como Paulo termina: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Sofrimento? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Tudo o que ele tinha passado? Formas de sofrimento? Como está escrito: por amor de ti
todo dia nós morremos. Nesses dias que a gente vive vários amigos. Ontem eu comentava com a minha esposa, fulano morreu, fulana morreu, Beltrano morreu. Parece que não é verdade. Logicamente eu sou uma pessoa relativamente nova, só tenho 55 anos. Mas um amigo um dia fez uma brincadeira dizendo, você já percebeu que você tem mais passado que futuro? Humanamente falando, você não vai viver mais 55 anos, não vou. Você já percebeu que cada dia a gente caminha para a sepultura? Qual é a finalidade de tudo isso então? Se não viver com Jesus, para Jesus, e tivermos que sofrer com Ele, para Ele, e sermos herdeiros com Ele, comunhão no sofrimento. Quando você sofre com Jesus, Ele está com você através do Espírito Santo. E existe um propósito disso, sim, santificação, dependência. Verso 36 diz assim, todos os dias nós morremos, mas tem que ser para Cristo, com Cristo. Nós somos como ovelhas que estão indo para o matadouro. Qual é a finalidade disso, irmão? Senão o céu e a redenção? Agora veja o verso 37, Paulo exclama, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele termina com uma certeza, porque eu estou bem certo, diz Paulo. E ele começa com o pior do sofrimento. Nem a morte, nem as coisas dessa vida, nem os anjos maus, nem o principado das trevas, nem as coisas do presente, nem o que vai vir amanhã, nem os poderes infernais, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido amigo, querido irmão, querido filho, querida filha de Deus, Paulo escreve aqui, Romanos 8, do verso 16 até aqui, falando do sofrimento, dizendo, Deus é amor e nada vai separar um filho dele do seu amor. Se você está sofrendo, sofra com Cristo. Sofra com Cristo. Há cerca de um ano, um ano e pouquinho, eu fiz um exame, e o exame acusava que poderia ter alguma coisa assim, não muito boa. Era um indicativo, e eu então tinha que fazer um exame mais seletivo. E eu tinha que aguardar a resposta desse exame por 3 horas. E eu fiz o exame, então sairia o resultado, eu estava bastante preocupado. Eu estava deitado ali naquela cama de hospital. E eu fiquei ali preocupado. Sou um ser humano, lógico, estava sofrendo. E eu pensei, eu vou ficar 3 horas aqui, sofrendo. Por que eu não fico em oração? Mas ali tinha uma outra pessoa e uma enfermeira. Naquele momento eu falei, vocês não estranhem, eu não vou morrer do jeito que eu vou ficar. Eu me ajoelhei em cima da cama. E eu fiquei mais de 1 hora conversando com Deus. Mais de 1 hora. Já tinha passado cerca de 1 hora. Eu fiquei mais de 1 hora ajoelhado. Conversei com Deus tudo da minha vida. Peguei lá em 1986, peguei um pouco antes algumas coisas que eu não era cristão, comentei com Deus, agradeci o perdão, eu sei que Ele me perdoou, daí toda a minha vida, e fiquei conversando com Deus. E estava ali em oração, e comecei a sentir uma paz, uma alegria, mas eu falei, não vou sair daqui porque aqui está bom. Aqui está bom. De repente a enfermeira tocou em mim e falou, o senhor está bem? Eu falei, eu estou orando, pode ficar tranquila. Ela falou, não, que saiu o resultado do exame já. Irmãos, eu não estava preocupado se o exame ia ser positivo, negativo, se era uma coisa ruim, não era. Graças a Deus não era, foi só um susto. Mas eu tinha paz. Eu estava ali com Jesus, ungido a Cristo. Eu vou ficar ali com ansiedade? É o que a Bíblia quer dizer, se você sofrer, sofra com Cristo.
O resultado do sofrimento, irmãos, está acima de toda comparação. Tinha muitas coisas e eu não vou falar. Acima de toda comparação, diz Paulo, existe um peso da glória. Então a Bíblia termina dizendo: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sofrimento não é para te destruir, mas para te unir a Jesus. Deus não gosta do sofrimento, Deus não ama o sofrimento, Ele sofreu na sua carne. Por isso Ele te consola, Ele te conforta, Ele te apoia, Ele te ajuda, Ele te socorre. Ele se levantou para tratar do assunto do sofrimento na sua carne. E aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você quer ser melhor do que Ele? 2 ou 3 citações, coloca lá para mim. Coloca para mim lá, Deus é amor, aquele PowerPoint. Deus é amor, eu quero que você guarde isso. Deus não tem nada a ver com sofrimento, a não ser trabalhar através do sofrimento. Aquele que tomou sobre si a humanidade, sabe compadecer-se dos sofrimentos dela. Olha essa citação. Aquele que tomou sobre si a humanidade, sabe compadecer-se dos sofrimentos dela. Cristo não só conhece cada alma, suas necessidades e provações particulares, mas também sabe todas as circunstâncias que atritam e desconcertam o espírito, a mente. Sua mão se estende em piedosa ternura a todo filho em sofrimento. Você está entendendo? Sua mão se estende em piedosa ternura a todo filho em sofrimento. Os que mais sofrem, mais simpatia e piedade dele recebem. Comove-se com o sentimento de nossas enfermidades e deseja que lhe lancemos aos pés as perplexidades e aflições, deixando-as ali. Deixe aos pés de Jesus o seu sofrimento. O maior discurso de Cristo diz: nosso Pai Celestial nunca se esquece daqueles a quem a tristeza alcançou. Andrei, fecha aqui. Nosso Pai Celestial nunca se esquece daqueles a quem a tristeza alcançou. Nosso Pai Celestial nunca se esquece daqueles filhos que estão sofrendo. Você é pai? Quando uma filha ou um filho ligou para você em sofrimento, você foi indiferente? Só se você não é uma pessoa normal. Nosso Pai Celestial nunca se esquece daqueles a quem a tristeza alcançou. Se eu falo para você que está triste, está sofrendo, está doente, está com medo, está inseguro, vá aos pés de Jesus e coloque ali, deixe ali, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Eu quero que você guarde essa última citação. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A presença do Pai circundou a Cristo, e nada lhe sobreveio, sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com sua presença. O que quer que lhe aconteça vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Jesus é sua defesa, Cristo é sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Releia, grave essa citação, escreva no seu caderno, na sua Bíblia. O maior discurso de Cristo, página 71. Durante 15 noites, eu e minha esposa fazíamos um FaceTime para a Rossana. Rossana, eu sei que você está assistindo. Olívia, Felipe,
Giovanni, Dona Norma, seu Jamil, o pai e a mãe do Mischer, queridos irmãos, o Totti, Maurício, médico, irmão, 15 noites. O Mischer teve Covid, ele tinha diabetes, ele venceu, Deus deu a cura da Covid. E aí ele pegou uma bactéria resistente na UTI, que é, infelizmente, não muito anormal. E nós perseveramos em oração, No início de 2001 eu fui transferido para a Igreja Central de Campo Grande. Cheguei lá, uma caminhoneta vermelha me pegou para um funeral de um jovem. Era ele. Primeira vez que eu conheci aquele irmão. Nos tornamos amigos, mais chegados que um irmão. O coronavírus foi vencido, a bactéria foi debelada. Na segunda-feira passada, toda noite fazíamos um vídeo, a gente viu o Michard, 2 noites conversamos com ele. Nos alegramos. E ele então intercalava com a sua esposa, a Rossana, e a sua filha Olívia, que faz medicina, dia e noite. E ele então contou um sonho. Nesse sonho, ele via um corredor púrpura, cor de sangue. Mas no final do corredor, Jesus estava com os braços abertos, dizendo: você vai vir, você virá. Pode vir, meu filho, eu vou cuidar de você. E ele, apesar de estar com a tráqueo, ele contou para a esposa esse sonho. E a gente estava feliz, muito feliz. A gente tinha combinado de fazer um culto na casa dele. Eu falei: eu vou passar um dia com vocês. E a Rossana falava: uma semana. Mas para amanhecer quarta-feira, o Michel teve uma hemorragia. Perdeu muito sangue. Ele teve um infarto. E depois de vencer o coronavírus, uma bactéria, depois de quase 30 dias no hospital, aos 51 anos ele morreu. O que você vai falar? Deus não respondeu às nossas orações? Não valeu a pena, Rossana, ficarmos ali todos os dias? Você não conhece? Eu conheço. Eu vou falar o que eu creio. Eu creio que Deus deu um sonho para ele, de que o sangue correria, a púrpura, cor púrpura, mas que ele ficasse tranquilo. O Michel morreu salvo em Cristo Jesus, dono da editora Alvorada em Campo Grande. Nunca ele deixou uma pessoa sair de mãos vazias. Amoroso, extremamente generoso. Dá para entender? Não. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou abraçar um Mirshed, que eu chamava de Mirshed. Ele brincava comigo e dizia: eu sou da família Hezbollah, pastor. Ele veio a sua ascendência da Arábia Saudita. Um homem de Deus. Morreu. A Rossana está sofrendo, a Olívia está sofrendo, o Felipe está sofrendo, o Giovanni, os filhos, os 4 filhos estão sofrendo. Os 3 filhos, a esposa, toda a família, estamos sofrendo. Mas na certeza
de que ele está salvo em Cristo Jesus. E que um dia, quando ele ressuscitar e abraçar Jesus, Jesus vai dizer no ouvido dele: você lembra do sonho? Deus se levantou para fazer frente à desgraça das consequências do pecado. E o sofrimento tem um propósito. Não porque Deus seja autor disso, mas Deus pega essa desgraça do sofrimento e faz. Deus coloca propósito. Deus não despreza o sofrimento. Deus pega o sofrimento e trabalha nele para que o sofrimento coopere para a tua e a minha salvação. Se você estiver sofrendo, sofra com Jesus, porque esse mundo não tem finalidade em si mesmo. A nossa finalidade é estar com Cristo no céu. Eu quero chamar a Mariana para cantar um hino. Se as ondas desta vida destruírem sua fé, não duvides, eu não me esqueci de ti. Que Deus abençoe você em suas lutas, em seu sofrimento. Se as ondas desta vida destruírem sua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz
Obrigado, Mariana. Obrigado, Adriana. Um mundo sem finalidades em si mesmo. Todavia, Deus coloca os melhores propósitos nos nossos piores momentos. Deus se levantou para colocar propósito no sofrimento com Ele, onde nós somos co-participantes da sua própria experiência como homem. Logo, essa música se tornará realidade, virei outra vez. E você e eu entenderemos que Ele jamais se esqueceu de nós. E nós não estivemos sozinhos. Com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua fé. E que o sofrimento, se bateu à sua porta, seja uma oportunidade de você depender como nunca, do servo sofredor, que hoje é teu sumo sacerdote mediador. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, porque apesar da inevitável dor, como consequência do pecado que nossos pais escolheram, o Espírito Santo de Deus está conosco, em nós, trabalhando. O céu está trabalhando, os anjos estão ministrando e trabalhando a nosso favor. E tudo o que acontece, um filho de Deus passa por Cristo, e Deus trabalha, Deus faz com que o seu propósito salvífico ocorra. Então Pedro diz, não estranhe, você é um coparticipante do sofrimento com Cristo. Alegrai-vos como os primeiros cristãos se alegravam quando sofriam em nome e por amor de Jesus, porque imitavam e eram semelhantes a Jesus, e por isso que foram chamados de cristãos. E se Jesus nos dias da sua carne sofreu, o que esperar de nós, Senhor? Ele que não tinha a natureza pecaminosa, apenas um corpo semelhante ao pecado, mas era Adão antes do pecado em sua natureza. Ele sofreu na sua humanidade. Senhor, o que nós queremos não é pedir ao Senhor livramento do sofrimento, mas a presença do Espírito Santo para nos santificar, para que ao atravessar o vale de sombra e de morte deste mundo, façamos com Jesus, porque a Tua palavra afirma que se com Ele sofremos, com Ele reinaremos, se somos filhos e herdeiros, com Ele estaremos. Ó Deus, obrigado pela segurança. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, e nada nos separará do Teu amor, nada, nenhum tipo de sofrimento, nem o pior que é a morte. Obrigado, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores em Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos dê a humildade e a dependência plena do Teu Espírito Santo. No mundo sem finalidade final, nós temos uma finalidade eterna. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.